Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 17 de abril de 2025 e o título é Rompendo Padrões. Bora lá. Quantas vezes limitamos nossa caminhada ou travamos nossos passos por medos que sequer entendemos a origem? Quantas são as situações que se repetem inexplicavelmente? Hoje sabemos que há muito fomos bombardeados com inúmeras crenças limitantes e distorções a respeito de nossas habilidades e capacidades. Cedemos nosso lugar no mundo para seres que conhecem nosso potencial, mas ardilosamente nos impedem de percebê-lo. Há ciclos que precisam ser encerrados para que padrões nocivos sejam quebrados. Muitas vezes nosso coração nos impele a arriscar, a seguir adiante na estrada, mas algo nos segura como se fossem cordas a nos amarrar. Nos envolvemos em situações semelhantes, como se fôssemos um ímã para aquele tipo de problema. E na verdade somos. Atraímos aquilo que vibramos, e por benevolência divina e merecimento, também o que precisamos. Quando padrões se repetem em um círculo vicioso, é sinal de que algo precisa ser mudado. E o movimento é pessoal e individual. Podem surgir anjos dispostos a nos amparar na forma de amigos, familiares e até mesmo desconhecidos que surgem pontualmente. São oportunidades de crescimento e liberação do que já não nos serve. Contudo, de nada adiantará o amparo se não fizermos o trabalho que nos cabe. O caminho deve ser percorrido por nossas pernas para que aproveitemos a jornada e os aprendizados. Muitos medos nos fazem descobrir nossa coragem e determinação. Os enfrentamentos revelam nossa verdadeira essência, fazem aflorar sentimentos e talentos desconhecidos até então. Ficar preso ao passado ou remoendo os acontecimentos negativos e perdas nos manterá estagnados e impedirá que as energias de mudança comecem a fluir e trazer novos tempos e possibilidades. É trabalhoso e muitas vezes doloroso mexer em feridas que não estavam cicatrizadas, embora aparentemente dormentes. É preciso tocá-las e tratá-las de forma eficaz até a cura. O passado deve ficar no seu devido lugar. Sejamos gratos pelas lições aprendidas, mas é no presente que a vida acontece. E é aqui que nosso foco e nossas forças devem estar concentrados. Cortar os cordões que nos prendem e impedem a evolução é imprescindível. Não há mais tempo a perder, e quanto mais tempo se espera, mais os fios se emaranham. É hora de cortar os nós do passado, romper com o que não agrega mais e criar laços construtivos no presente. Nó aperta e prende. Laço envolve, abraça e enfeita. Pegue sua tesoura de coragem e corte os nós do atraso que te escravizam. Permita-se fluir e evoluir. Solte o que não serve para receber o merecido presente. Então vamos lá. Bom, esse texto ele fala justamente, todo mundo conhece alguém ou já passou por várias situações que acabam se repetindo na vida da gente. E até mesmo padrões familiares, né? Às vezes algumas coisas, algumas situações acabam se repetindo numa mesma família, dentro de uma mesma família. E em algumas outras situações, algumas pessoas atraem situações que se repetem, situações negativas que se repetem, se repetem, se repetem. Às vezes a pessoa para e se pergunta, mas por que isso sempre acontece comigo? Porque provavelmente algo que ela precisava aprender, ela não aprendeu. Então, as coisas vão continuar se repetindo até que ela quebre aquele padrão que se repete. Mas é porque alguma coisa ela precisa aprender ali. E a gente
traz, né, a gente tem uma bagagem de muitas coisas que a gente assimilou de uma forma negativa e que a gente precisa liberar, a gente precisa limpar, né? A gente precisa romper. Esse trabalho de romper um padrão é de cada um, é individual. Então, às vezes, a gente tem alguns medos que a gente não consegue explicar por que que a gente tem. E a gente vai ter que trabalhar para quebrar isso. E muitas vezes acontece de coisas, porque assim, a palavra ela tem poder, né, na vida das pessoas. E às vezes acontece de você, a gente vê muito isso na infância, às vezes você ouvia alguma coisa, às vezes os pais falavam de uma forma pejorativa e a pessoa cresce com aquela coisa e, e não ressignifica. E a gente vê, às vezes, muitas vezes, eu já conversei com pessoas que às vezes acabaram até largando as terapias convencionais por essa questão de que às vezes você traz, né, essa carga de antepassados ou de coisas que você ouviu na infância, coisas que às vezes te machucaram na infância. E às vezes você vai fazer uma terapia, vai falar com um psicólogo, e aí ele fala, não, mas isso é uma coisa que aconteceu e que te marcou e não sei o quê, e aí a culpa, né, é dos seus pais. Você está justificando por que que a pessoa, né, carrega aqueles medos, aqueles traumas, ou aquelas dificuldades, alguma coisa assim. Mas isso não resolve a questão, você só justifica. Então, eu acho que o que falta aí é que as pessoas. O trabalho é da pessoa que está ali buscando a terapia, mas o terapeuta ele tem ali a função de dar algumas orientações para que a pessoa encontre o caminho e faça o trabalho dela. Então, eu acho que assim, não adianta você falar, mas isso você traz por culpa disso. Ah, tá. Ah, então tá justificado. Ok. Não, você tem que ressignificar isso, né? Você tem que usar isso ao seu favor, né? Porque de qualquer jeito, tem aquela frase que fala, né? Ninguém faz com você o que você não permite. Então, de qualquer jeito, houve uma escolha ali, você escolheu aquilo, mesmo que inconscientemente você escolheu. Eu sempre cito aquela história dos dois irmãos que tinham um pai alcoólatra. Um usou aquele exemplo como algo que ele não queria para a vida dele, e ele criou uma vida totalmente diferente, longe de bebida, com uma família estruturada. Ele fez totalmente o oposto, ele fez da vida dele o oposto do que ele teve na infância. E o outro seguiu o mesmo caminho do pai. Virou alcoólatra também. Então, você vê a mesma situação para os dois, o mesmo exemplo para os dois, e cada um fez a sua escolha. Então, assim, por mais que você às vezes tenha situações, essa condição difícil como esses dois irmãos, você sempre tem a possibilidade de escolher o que você quer para a sua vida. Então, e nesse caso, às vezes, quando a gente fica com algumas marcas, alguns traumas, a gente tem que ressignificar, né, isso. E assim, eu falo até por experiência pessoal, porque eu acho que assim, o que falta nas pessoas, por exemplo, eu venho de uma geração em que a gente tinha uma educação muito mais rigorosa do que a educação de hoje. Apesar que a educação, e hoje também a gente acabou indo para um outro extremo, né? Uma educação muito sem limite também, o que é ruim, porque a função dos pais não é ser amigo, é você ser pai e você ser mãe. Tem uma função muito específica. A tua missão ali é orientar, né? E às vezes o não é necessário, porque as crianças elas têm que aprender a lidar com frustrações, porque a vida vai trazer situações de frustração. Então, você tem que preparar, né, o caminho, a missão dos pais é justamente fazer o melhor possível para conseguir criar, gerar ali, né, produzir ali um adulto que
tenha maturidade emocional, que tenha capacidade de enfrentar frustrações e as situações que a vida vai trazer, né? Porque a gente está aqui, como eu sempre falo, é uma escola, né? Todo mundo assim do meio espiritualista entende que a gente está aqui numa escola para evoluir. E para isso a gente vai ter aí algumas situações para enfrentar para parar as arestas que a gente precisa, né? Porque ninguém que está aqui é perfeito. Até porque, né? O que é perfeição? A gente não sabe, porque cada um tem a perfeição, é uma coisa muito peculiar de cada um, né? E essa questão, por exemplo, quando a gente para nesse momento, você descobre que você tem situações aí que você precisa resolver e que você tem que ressignificar, por exemplo, nessa questão dos pais. Isso eu falo porque, assim, muitas das coisas que eu falo aqui foram coisas que eu vivenciei. Então, assim, como eu vivenciei, eu posso é, passar a minha experiência. Então, no caso, quando você se depara com alguma coisa que está atrapalhando a sua vida e que você descobre que isso vem lá de trás, né? Então, você, para ressignificar isso, como que você tem que fazer? Você tem que, né, voltar e pensar e analisar a situação em que aquilo foi criado. E hoje, e quem é da nossa geração que teve uma criação mais rígida, aí você tem que pensar, por exemplo, que os nossos pais, eles vieram eles são de uma geração em que era mais rígido ainda do que com a gente, né? Então, a maioria deles não recebeu assim uma criação de carinho, de afeto, ela é aquela coisa daquela educação mais rigorosa. E não quer dizer que também seja uma coisa ruim. Eles cresceram adultos responsáveis, fortes, né, que enfrentando a vida ali, mas às vezes a gente acaba esperando das pessoas algo que elas não têm para dar. E tá tudo certo, porque se a gente, só o fato da gente estar aqui, veja bem, a gente já deve ser, mesmo que você passe uma vida sem bons relacionamentos com os seus pais, por exemplo, a gente tem que agradecer só pelo fato de que eles, de uma certa forma, eles foram os portais que nos permitiram vivenciar, né, sair do plano espiritual e entrar no plano material para vivenciar as experiências necessárias à nossa evolução. Então, só por isso, a gente já deveria ser grato por eles terem assumido essa missão, essa responsabilidade de trazer, de servir como portal nosso de entrada para viver essa experiência humana, né? Mesmo que seja assim, por exemplo, a pessoa não foi, às vezes nasceu e foi dada para adoção. E aí, às vezes, desenvolve cria traumas no decorrer da vida, de rejeição. Mas se ela pensar, poxa, mas ela me permitiu a possibilidade de viver essa encarnação, né? Que todo mundo sabe que é, uma encarnação nunca é desperdiçada, né? A gente vem com a nossa missão de alma aqui para resolver as coisas. Então, a gente tem que vir por o que eu falo, né? Como se eles fossem os nossos portais de entrada nesse mundo. Então, assim, já foi uma missão importante, porque muitas aí decidem nem permitir, né? Que essas reencarnações aconteçam. E se essa pessoa, pelo menos, escolheu permitir, né, dar passagem para essa entrada aqui, né, no plano material, para vivenciar as experiências, já é algo para a gente ressignificar e agradecer. Né? Tudo tem um lado positivo. Então, mesmo às vezes que você tenha passado situações difíceis, é a hora de você falar, poxa, mas, por exemplo, tinha pai, meus pais eram rígidos, não eram carinhosos e não sei o quê. Mas eles talvez não soubessem, não é porque eles não quisessem, porque eles não tiveram aquilo e eles não sabiam como passar. Então, a gente sempre tem que se colocar um pouco no lugar das pessoas e tentar analisar.
e é dessa forma que a gente consegue ressignificar, né? Então, às vezes, esse tipo de memórias, assim, acabam causando algumas situações. Por exemplo, eu era muito perfeccionista. Tem gente que acha que ser perfeccionista é qualidade. Não é. Ser perfeccionista é péssimo, porque trava muito a vida da gente. Porque você acaba deixando de fazer certas coisas porque você se limita, porque você fala, ou eu faço perfeito ou eu não faço. E não existe essa questão de perfeição, como que eu falei, é muito pessoal, né? Porque assim, às vezes algo que é perfeito para mim não é perfeito para o outro. Então, às vezes até uma situação difícil que acontece na minha vida, ela é perfeita para que eu aprenda certas lições. Então, um outro vai falar, nossa, que situação triste, não sei o quê, mas aquela situação na minha vida, ela veio de uma forma perfeita para me ensinar alguma coisa. Que talvez lá na frente, aí eu vou olhar para quantas vezes a gente passa por uns perrengues aí você olha ela atrás, você olha para trás e fala assim, poxa, se aquilo não tivesse acontecido, hoje eu não estaria, né? Às vezes tem pessoa que fala assim, perde o emprego, aí fica desesperado e não sei o quê. Aí se reinventa, acaba virando, né, descobrindo talentos, vira empresário de sucesso, não sei o quê. Aí se ela olhar para trás e falar, poxa, olha que perfeição. Se eu não tivesse sido demitida naquele momento, eu hoje não seria o que teria conquistado essas coisas que me dão muito mais prazer e felicidade, tá vendo? Então essa coisa da perfeição é muito particular. Então, assim, no meu caso, eu já até contei aqui, né, que eu fiquei muitos anos, eu não conseguia dirigir porque eu sofri um acidentezinho besta, assim, assustei com o ônibus, subi na calçada dali para frente eu não conseguia mais. E foi uma coisa assim que não teve nenhum, não aconteceu nada, sabe? Nada, nem com o carro, nem com ninguém, e foi uma coisa besta. Só que disparou um gatilho daquela questão do perfeccionismo, porque você errou, você cometeu um erro. E aí quando você não se permite errar, você às vezes você não se permite arriscar. E na vida a gente às vezes tem que arriscar, porque toda mudança traz um risco. Tudo que é novo, que a gente desconhece, você não sabe o que você vai enfrentar. Então tem ali, né? Você vai encarar algo que você desconhece, então é um risco. Pode dar certo, pode não dar certo, né? E então, assim, essa questão do perfeccionismo atrapalhou muito. E aí, eu, com o tempo, né, indo atrás, tentando fazer algumas terapias e tal, consegui ressignificar isso. Também tinha uma questão de uma memória. Eu tinha uma memória de um acidente que é muito. Até hoje eu lembro, eu tenho essa visão dessa situação, de um acidente numa estrada que eu vejo, lá vejo a pessoa e tal. E ninguém sabia, ninguém da minha família lembrava o que era essa. Assim, só eu tinha visto aquilo e falei, não é possível, né? Que era uma memória que eu achava que era de quando eu era criança, porque até pela roupa da pessoa que eu lembrava, assim, era muito anos 60 que foi. Então eu falei assim, eu pensava assim, né? Não pode ser uma memória de outra vida, porque é contemporânea, é mais ou menos da minha época, né? Da época que eu nasci, então não pode ser. Mas foi uma coisa que eu não consegui até hoje descobrir, né? E às vezes eu ficava com essa memória, eu falei, mas será que é por isso que eu tenho medo, e não sei o quê. Enfim, depois foi mais, eu descobri mesmo que era por conta dessas características de perfeccionismo, porque é o medo de arriscar, é o medo de errar, entendeu? Aí até o dia que eu entendi que todo mundo está sujeito a errar e está tudo certo. Da mesma forma, porque que aí é a coisa de você se colocar no lugar do outro. Então eu pensei, comecei a observar, eu fui fazer um monte de curso de terapia para tentar resolver isso. E aí eu pensei, poxa, mas se eu não fico, quando eu vejo alguém no trânsito fazendo alguma coisa errada, às vezes a pessoa me dá uma fechada, não sei o quê,
Na hora você fica com raiva e tal, mas dali 5 minutos você nem lembra mais. Então, assim, é a mesma coisa comigo. Por que eu tenho tanto medo de fazer uma coisa errada e achar que todo mundo vai ficar me condenando para o resto da vida, né? Eternamente. Então, sabe, é você começar a se colocar ver as situações também com o olhar dos outros. Se colocar um pouco no lugar dos outros e você vai conseguindo, né, modificar essas questões, né? E, inclusive, vou até contar um caso aqui. Aproveitando, né, que eu vou contar um caso que eu fiz uma terapia com o Vital. E, e às vezes eu falo aqui, né, da Márcia, do Silvio, e porque assim, a maioria das pessoas que está aqui chegou no meu canal através da Márcia Rodrigues, do canal da Márcia Rodrigues, né? Mas assim, e eu esqueço que às vezes pode chegar alguém por outros meios, né? Então, assim, quando eu falo da Márcia, da Marcinha, é a Márcia Rodrigues, do canal Márcia Rodrigues. Quando eu falo do Silvio, é o Silvio Andrade, que a Márcia também lê os textos dele, assim como ela lê os meus do canal, né? Que ela começou lendo lá e muita gente me conhece pelo canal dela. E o Vital Froze, que é um dos canalizadores, né, mais respeitados atualmente, eu acho, né? E é uma época, ele é terapeuta, né? Acho que é terapeuta reencarnacionista, faz reiki e tal. E eu pedi para fazer um atendimento, né, com ele. E justamente ainda por conta dessa questão assim do medo que eu tinha de, porque assim, eu já dirigia tal, mas aí eu ainda tinha medo da estrada. E eu achava que era por causa dessa memória desse acidente que eu lembrava da estrada. E aí marquei e tal, eu tava ansiosa, né, para fazer a terapia. No dia do atendimento, gente, eu tive uma cólica de rim. Quem já teve sabe o quanto isso dói. Mas, e o que que é rim, né? Rim, medo. Você vê, a gente acaba se auto-boicotando, né? Só que não, eu vou, não interessa, é com dor mesmo, mas eu vou fazer, eu não vou desmarcar. E fiz, e assim, foi super válido, me ajudou bastante, né? Inclusive falei dessa memória, tudo, mas e realmente é uma coisa que não adianta eu querer descobrir da onde vem isso, entendeu? Porque isso não vai mudar nada na minha vida. E assim, foi muito, muito produtiva, assim, a nossa conversa. Eu consegui realmente ressignificar bastante coisa e entender, né? Conseguir ir driblando mesmo esse medo que eu tinha e enfrentar, porque eu justamente fui fazer com ele porque eu ia ter que enfrentar. Eu né, tava mudando de cidade, eu ia ter que pegar a estrada, não tinha jeito. E aí no fim, e foi ótimo, porque aí depois, aí com tudo que a gente conversou, que aí depois eu fui refletindo e tudo, depois dei um feedback para ele e tal, e realmente eu consegui evoluir bastante nessa questão, né? Não vou dizer que está 100%, mas olha que foi um avanço, assim, foi um salto, assim, muito importante, né? Mas assim, eu nem falei para ele no dia da terapia que eu estava morrendo de dor. Depois que acabou a consulta, aí eu fui para o hospital, aí porque eu tive que aí tomar soro e fazer, e aí faz exame e tal, né? Mas a terapia inteira eu fui com dor mesmo. Tomei um analgésicozinho lá que não resolve muito, né? Porque quando a gente tá com essa cólica é só mesmo na veia, né? O remédio. Mas assim, foi excelente eu ter enfrentado, porque assim, na verdade, você vê, eu estava ansiosa porque realmente era uma coisa que me incomodava muito, e justamente eu disparei ali, né, o gatilho do medo, porque assim, o órgão mais ligado a essa questão do medo é o rim. E eu falei, não, mas não vou deixar, não vou me auto-boicotar, não. Eu vou enfrentar e vou fazer. Esse atendimento é muito importante para mim, e realmente foi muito importante, foi muito bom mesmo. Então, para ver como a gente, às vezes, cria essas situações na vida da gente que só a gente pode quebrar, enfrentando, né? Ninguém pode fazer isso por nós. É que nem, por exemplo, se você
seu filho está na escola, você vai e faz a lição dele. Ah, ele está com preguiça, ele não quer, aí você vai lá para facilitar e faz a lição dele. Você está ajudando? Ele aprendeu? Não aprendeu nada. Ele vai passar de ano, pode até passar de ano, mas ele não aprendeu nada. Então, a gente não está auxiliando, né? Porque a gente é importante que a gente esteja, né, à disposição aí para ajudar quem precisa da gente, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não ser muleta, pra, né, tem um liame aí muito sutil, né? A gente tem que estar à disposição, obviamente, sempre que a gente puder, assim, as oportunidades que surgem da gente ajudar as pessoas, né, da gente ser instrumento aqui para contribuir, que também faz parte do nosso propósito, da nossa missão aqui, e nos ajuda muito nesse caminho evolutivo, né? Tudo que a gente pode ser, fazer de bom para os outros, contribuir para a vida dos outros é muito positivo para a nossa vida, traz uma energia de positividade para a nossa vida, principalmente a energia da gratidão, uma energia que traz muito benefício, né, para a gente. Mas a gente tem que tomar o cuidado de não, de ter o discernimento de não ser muleta dos outros, da gente contribuir, amparar, sem tentar fazer o papel do outro, sem tentar fazer pelo outro. E esses padrões que a gente vai criando, por mais que a gente tenha, né, eu acho importante a gente buscar terapeutas. Eu gosto muito das terapias holísticas, né, tanto é que, assim, o dia que eu fiz com o Vital me ajudou muito. A Márcia também, ela faz, ela tem os trabalhos terapêuticos que eu já fiz com ela também, e é fantástico, os resultados são excelentes. Então, são pessoas que podem te auxiliar, mas você é que tem que fazer o trabalho maior, que não tem milagre, né? Não tem, ninguém vai te tirar aquilo. Então, assim, eu fiz a terapia, mas quem fez o trabalho de enfrentar a situação depois fui eu. Eu consegui entender algumas coisas, por que talvez eu sentisse aquele medo, e também de não dar importância para essa coisa, de ficar lembrando, de dar muita importância para coisas que não fazem sentido, que não contribuem com nada. E que adianta, assim, eu falar, vamos supor que eu tivesse, porque foi a terapia com o Vital foi uma terapia de esclarecimento, de conversa, de esclarecendo alguns pontos, as questões que eu tinha, né, que eu fui falando para ele, e ele foi me auxiliando ali. Não acessei memórias de vida passada, nada disso. Mas, desculpa aí, gente. Mas, assim, mesmo que, vamos supor, eu acessasse uma memória, que isso vai, né? Isso foi uma coisa que já aconteceu, que eu já vivenciei, né? Então, eu não posso deixar que isso acabe interferindo no caminho que eu tenho que trilhar agora, né? Então, isso foi importante para eu também parar de querer justificar as atitudes, os medos que eu tinha. Né? Então você fala, eu acho que eu tenho medo por causa disso. Não adianta. E que tá, eu justifiquei, e aí, o que eu faço com isso? Né? Eu vou ter que dar um jeito de enfrentar. E é aí que você vai buscando se conhecer e buscando a força interior que você tem, que às vezes a gente não sabe. E às vezes a gente fica presa por coisas do passado, pessoas que às vezes não só de paz, ou às vezes relacionamentos que você tem na vida, e que às vezes as pessoas te, te fazem pensar que você não é capaz, que você não é uma pessoa merecedora, e você aceita. Você aceita esse tipo de tratamento, de manipulação, e aí você só sai disso, assim, da mesma forma que você permitiu que aquelas pessoas entrassem dessa forma, assim, no seu subconsciente, manipulassem as suas emoções, você tem que trabalhar para sair, né? Então, tudo é escolha nossa, escolha individual. Então, o trabalho é nosso,
né? Então, por isso que a gente precisa ir rompendo os padrões que vão travando a vida da gente, que vão deixando, impedindo a gente de prosseguir, causando medo, fazendo com que a gente tenha medo de, às vezes, de fazer mudanças necessárias e né, ficar na zona de conforto, porque o perfeccionismo é isso, é você querer ficar naquela zona de conforto. Ah, se eu não sei fazer perfeito, então eu vou ficar aqui onde eu sei fazer e tá tudo certo. E erro faz parte, né? A gente aprende muito com os erros. Então, se você não arrisca, se você não comete erros, você também acaba não evoluindo. Porque alguma coisa que a gente fez errado, a gente nunca mais esquece, né? Você aprende muito ali. Então, eu queria trazer então essa reflexão para a gente, às vezes, coisas que a gente tem medo, às vezes coisas que travam muito os nossos processos aqui, para a gente parar, avaliar, pensar, voltar lá, chafurdar lá da onde aquilo começou, ir trabalhando aquilo e limpando essa sombrazinha aí e dar uma subidinha no nosso, subir mais um degrau aí nessa nossa caminhada evolutiva. E as coisas vão aos pouquinhos, não os bichinhos aqui. As coisas vão aos pouquinhos, as coisas não são rápidas, são coisas que a gente não vai resolver. Não é porque você vai fazer uma terapia que no dia seguinte já estou maravilhosa, não. Isso é um trabalho contínuo, mas a gente tem que ter persistência que a gente acaba realmente conseguindo, né, aos poucos, e é esse o trabalho que a gente veio aqui para fazer, né? E não buscar perfeição, porque isso é uma coisa muito individual, né? E as situações que surgem para a gente evoluir aqui, mesmo as dificuldades, é o que é perfeito para a gente naquele momento, que nos impele a melhorar. Assim como acontece com outras pessoas, cada um vai viver suas situações que se encaixam perfeitamente no que você precisa para evoluir, para aprender e para, às vezes, ressignificar certas coisas e romper com esses padrões que nos travam, né, a caminhada, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.